Boa noite a todos. Nós estamos a estudar a identidade do Senhor Jesus e estamos em João capítulo 14, versículo 6, em que Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos dois últimos estudos, nós estudamos Jesus como sendo o caminho e a verdade. Hoje vamos estudar Jesus como sendo a vida. O mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: e a vida está em Jesus. Desde cedo Jesus manifestou no seu ministério uma incompatibilidade que ele tinha com a morte, uma incompatibilidade assumida, concreta. Mas mais do que uma incompatibilidade, havia uma inimizade entre o príncipe da vida, Jesus, e a morte. E vou usar dois exemplos bíblicos para atestar este facto. Um dia, Jesus, com os seus discípulos e uma numerosa multidão que os seguia, tinham a intenção de entrar na cidade de Naim. E junto às portas da cidade, há uma multidão que está a sair da cidade. Com que propósito? Eles iam enterrar um jovem, filho de sua mãe, que era viúvo. E se calhar também por isso, em simpatizar com aquela viúva, a grande multidão também acompanhava aquele funeral. E as duas multidões cruzam-se. E Jesus, quando se cruza com o caixão que transportava aquele jovem, ele manda que aqueles que transportavam o jovem parassem. E Jesus toca naquele caixão. Ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Nós podemos imaginar o silêncio sepulcral que tomou conta de ambas as multidões. Jesus, fazendo isto, ele corria o risco de ser humilhado, de ficar envergonhado. Era uma luta, era um braço de ferro tremendo entre a vida e a morte. Quem é que iria ganhar? Será que as palavras de Jesus tinham poder suficiente para que a morte se vergasse e libertasse dos seus grilhões aquele jovem morto? A Bíblia conta-nos que aquele jovem se levantou e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Se Jesus tivesse dito apenas: jovem, levanta-te, eu creio que não somente os jovens que porventura estivessem sepultados naquele cemitério ali próximo, mas também todos os jovens sepultados em todos os lugares do mundo levantar-se-iam. Por isso é que Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta, é a ti. Foi da mesma forma que Jesus deu ordens para que uma menina com 12 anos, filha de Jairo, chefe da sinagoga, Jesus deu-lhe uma ordem. Ela tinha morrido havia pouco tempo e Jesus disse: menina, a ti te digo, levanta-te. A ti, és tua menina. Senão todas as meninas também teriam ressuscitado. Se ele dissesse apenas: menina, levanta-te. Há uma outra situação, e este é o nosso segundo exemplo. Jesus está crucificado, vemos isso em João capítulo 19. E como sabemos, ao lado dele estava, do lado direito e do lado esquerdo, estavam crucificados dois salteadores. Era a altura da Páscoa, era sábado. E, melhor, era a altura da Páscoa. E por causa do sábado judaico, os seus rituais, não era conveniente que os crucificados ficassem ali na cruz. Porque eles não morriam, eles iam morrendo. Às vezes aquela agonia prolongava-se durante alguns dias. E então era necessário apressar as coisas, isto é, apressar a morte dos três crucificados. E os soldados quebraram as pernas aos dois salteadores. E tinham a mesma intenção de quebrar as pernas ao Senhor Jesus para que a morte assim fosse apressada. Alguma hemorragia que provocasse a morte. E com os ossos quebrados, eles não se podiam apoiar naquele pequeno estribo que o braço horizontal da cruz tinha, e assim eles morreriam até asfixiados rapidamente.
Mas eles ficaram surpreendidos porque quando tinham a intenção de quebrar as pernas ao Senhor Jesus, ele já estava morto. E nós perguntamos porque é que ele morreu assim tão depressa, que surpreendeu os soldados romanos. Por 3 razões, muito resumidamente. Porque a Bíblia dizia e diz uma profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Segundo, Jesus disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. Ninguém me atira, eu de mim mesmo a dou. Portanto, não eram os soldados romanos que iriam provocar diretamente a sua morte. Terceiro, a morte não se podia aproximar perto daqueles 2 salteadores, Jesus estando a uma distância tão pequena, devido à incompatibilidade entre a vida e a morte. Por isso Jesus tinha que morrer primeiro, senão os 2 não iriam morrer enquanto Jesus estivesse vivo. Jesus é vida. Por isso é que quando ele falava acerca da sua própria morte, ele também falava acerca da sua ressurreição. Ele dizia que convinha, era necessário ir a Jerusalém e morrer. Sofrer e morrer. Mas ao 3º dia ressuscitarei. Ele associava sempre a ressurreição à sua morte. A morte será vencida. E a prova disso é que todos nós ressuscitaremos, uns para vergonha e desprezo eterno e outros ressuscitarão para a vida eterna. Isto leva-nos para outra espécie de morte. Estamos a falar até aqui acerca da morte física, mas também agora vamos falar um pouco, resumidamente, acerca da morte espiritual e da vida espiritual que é necessário termos. E a vida está em Jesus. A verdade teológica mais importante, no meu conceito, é esta: é que aos olhos de Deus nós espiritualmente estamos mortos, mortos em delitos e pecados, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz claramente que este é o diagnóstico de Deus. O salário do pecado, a consequência de nós pecarmos, do pecado ter entrado no mundo, é a morte. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 4, nós lemos assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mortos devido aos nossos delitos, mas dá-nos vida com Cristo. E Jesus tem uma expressão que é arrasadora em relação à morte. A certa altura, no capítulo 5 do Evangelho segundo João, ele diz: ele diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. A morte espiritual pode ser substituída pela vida espiritual que nós temos ao crermos em Jesus, segundo as Escrituras, que Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação. E, prezados amigos, isto é de uma importância vital. É uma questão de vida ou de morte eterna. Quando nós cremos em Jesus, arrependidos dos nossos pecados, confiamos nele como nosso Salvador, esta vida espiritual é-nos dada pela graça de Deus. Os nossos nomes são escritos no livro da vida. E ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E um dia ressuscitaremos, não para a vergonha e desprezo eterno, mas para a vida eterna. Iremos estar naquele lugar maravilhoso, na presença de Deus, nesse lugar chamado céu, onde a Bíblia diz que não haverá tristeza, choro. Porquê? Porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá dor e não haverá morte. O último inimigo a ser vencido será a morte, mas será vencido pelo Príncipe da vida, o Senhor Jesus, que ousou dizer com verdade: não somente eu sou o caminho, a verdade, mas também sou a vida. A vida espiritual, a vida eterna, está em Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Você te abençoe.